E aí pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou o Juninho, bem-vindos ao All Star Comics e hoje a saga do Batman, volumes 47 e 48. Pessoal, quase chegando no volume 50. Caramba, a saga do Batman tá indo longe, hein? E cara, provavelmente vai chegar no 100, a não ser que a Panini resolva cancelar por qualquer motivo que seja, né? Mas tem total capacidade para chegar no volume 100 aí, até mais, né? E bem, vamos lá. Continuando aí a cruzada. Tá aqui a capa do volume 47. Tá aqui essa arte aqui do Brian Stilfreeze. Edição de 144 páginas e ao preço de R$ 45,90 por insanidade. Mas bem, pessoal, esse volume aqui já está praticamente, né, iniciando aí a fase final da cruzada. Vai entrar no arco aqui do Matadouro, que é um arco bem importante aqui para a queda do morcego, porque o Jim Paul vai acabar tendo umas ações aqui que vão reverberar bastante aqui na queda do morcego. E bem, pessoal, o pessoal vê aqui, né, por exemplo, aqui na capa da edição, né, Night Quest, The Crusade, né, Night Quest aqui a Panini coloca como a cruzada do morcego, pessoal. Mas na verdade Night Quest seria como se fosse a busca do cavaleiro, né? Mas acho que fica melhor traduzido aí como jornada, né? Algo mais árduo, né? Uma busca mais árdua aí, né? No caso, então, jornada do cavaleiro, e esse arco aqui é a cruzada. E tem o outro arco, né? Que é The Search, né? Que é a busca aqui no Brasil. E ele estava sendo publicado paralelamente com esse daqui, pessoal. E no original, né? Então, para meio que tentar esclarecer essa situação aqui da tradução, a Panini optou por colocar como a Cruzada do Cavaleiro, né? Mas no original é dessa forma, pessoal, né? Night Quest ela engloba tanto a Cruzada quanto a Busca, né? Mas aí, para não ficar como a Busca do Cavaleiro e ter um arco que chama a Busca, e nem ficar como a Cruzada do Cavaleiro e ter um arco que chama a Cruzada, pensem nela como se fosse a jornada do cavaleiro. E aqui inicia Laços de Sangue, né? O Matadouro, ele tinha aparecido, cara, faz bastante tempo que ele apareceu na saga do Batman, que eu nem lembro qual número que foi, mas tem bastante tempo. E bem, aqui inicia a história, pessoal, e o Matadouro, ele basicamente é um assassino serial, um psicótico que mata os familiares. Os próprios familiares dele. Ele acredita que eliminando eles, o espírito dele se torna mais forte e ele é tão louco que ele consome até mesmo o sangue dos familiares dele, para se ter uma ideia. Ele acredita que tudo isso aí fortalece ele, sabe? E bem, Batman, né, o Jim Paul aqui continua tendo aí esses problemas com o sistema implantado na mente dele, desde que ele, né, começou a utilizar o manto do morcego. Então isso aí meio que gerou um tipo de surto ali que aos poucos vai só aumentando, né? E aqui o próprio São Dumas já começa a aparecer aqui na mente dele, né? Já estava aparecendo antes, mas aqui ele já começa a falar como que a ordem de São Dumas deturpou a ideia dele, né? Não tinha que ter nada de anjo vingador e nada do tipo, não. Ele queria um caminho muito mais harmonioso, né? No caso, e isso aí que gera conflito entre o pai do Jim Paul e o São Dumas aqui dentro da mente do Jim Paul. Então a situação está começando a ficar meio séria aqui, sabe? E até mesmo por conta disso que vai ocorrer um momento muito importante aqui, né, no final do volume 12, na metade do volume 12 mais ou menos, que é o final do arco aí do Matador, pessoal. E basicamente esses dois volumes, né, esse volume inteiro e metade desse aqui, é o Batman
buscando o matador de todas as formas, né? O Batman chega bem perto de pegar ele aqui nesse primeiro capítulo, mas por sorte, né, o matador acaba conseguindo escapar, e isso leva para um outro arco mais à frente, né, depois desse capítulo aqui bem interessante, que vai trazer os dois caras de barro de volta, né, o cara de barro 3, né, a cara de barro 3 e o cara de barro número 4. Aqui o Batman enfrenta o Homem Corrosivo junto com o Joe Public, né, Joe Público no caso, que participou, né, cara, de um evento, uma mega saga da DC que foi Bloodlines, pessoal. O arco, essa na verdade não é uma mega saga da DC. Cara, se eu li alguma coisa disso aí, sinceramente eu não me lembro, né? E sei lá, deve ter sido uma coisa ou outra. Mas enfim, eram basicamente alienígenas que acabaram deixando seus hospedeiros aí com superpoderes, se eu não me engano. Tá escrito aqui pelo editor: alienígenas, parasitas e monstruosos. É isso aí. E basicamente o Batman acaba encontrando dois desses personagens aqui. Um é o Joe Público e o outro é o Balístico. E essa história aqui ela serve, pessoal, também para o Batman ir aprimorando cada vez mais a armadura, cara. Sabe, cara, uma das coisas que eu acho extremamente legal do Jim Poe é isso, cara. Cada vez que ele enfrenta algo que ele passa alguma dificuldade, ele vai lá e se aprimora, cara. Eu acho isso aí fenomenal, sabe? Então o Batman do Jim Poe vai ficando cada vez mais blindado, cada vez mais letal, cara. Isso aí é fera demais, sabe? Por exemplo, a armadura deu uma evoluída, o elmo já mudou, né? Acrescentou mais alguns outros detalhes ali. Vai ficando cada vez mais parrudo a armadura. Aqui a tradutora ela fez um excelente trabalho nessa adaptação de título ali, pessoal. Dandara Palankoff. Marcianáticos Malévolos, cara. O título original é alguma coisa Maniacs, alguma coisa, né? Como se fosse maníacos de machado, alguma coisa assim. Escrito tudo junto, e ela escreveu de um jeito muito legal aqui, cara. Ficou bem adaptado isso daqui. Aqui o Batman continuando aí as buscas pelo matador, tentando levantar informações, né, fazendo meio que um serviço de detetive, que o Jim Poe aqui já deixou claro várias vezes que ele odeia serviço de detetive, não é o estilo dele, mas ele faz também. E aqui o balístico, né? Esse balístico eu lembro dele reaparecendo em uma história. Na verdade, eu vou falar algumas, mas eu lembro dele aparecendo em uma história especificamente, que fica ali antes da Terra de Ninguém, né? Após o terremoto e antes da Terra de Ninguém, que seria dito aí como a estrada para a Terra de Ninguém, né? Ele faz uma participação ali, lá ele encontra o Bruce, né, no caso. Depois disso aí eu nunca mais vi ele, cara, né? Nem outras histórias anteriores também com outros personagens. Não sei bem o que aconteceu. Mas é um personagem que podia ter reaparecido mais vezes. Apesar do visual estranhão dele assim, né? A pele dele meio que virou uma armadura. Mas era um personagem legal, cara. Nessa história aqui tem o Jim Balent desenhando. Foi um detalhe legal pra caramba, né? Nessa época que ele já era o desenhista da Mulher Gato, mas ele fazendo uma ponta aqui no título do Batman foi bem legal. E essa investigação aí para poder encontrar o Matadouro acabou levando o Batman a confrontar a cara de barro número 3 e o cara de barro número 4, que tinham aparecido lá atrás na saga do Batman, lá no arco Quadra de Lama, que era um arco legal pra caramba. E aqui eles meio que estão na caça contra o Batman. Durante a fuga, o Matador acabou
conseguindo algo muito importante para eles e só vai devolver ele para os dois caras de barro ali se eles eliminarem o Batman e sequestrarem o Graham Atkinson, que é o primo do Matadouro, que é justamente de quem ele está atrás, para poder, né, simplesmente assassinar. Então, basicamente, por conta disso aí, ele acaba colocando os dois caras de barro aqui no meio dessa confusão, caramba. Acaba sendo um arco bem legal. E aqui, pessoal, vem uma das coisas que, velho, é umas situações que não fazem o menor sentido pra mim, sabe? A Panini do nada vai e me publica, cara, Secret Origins aqui com a história da Batgirl, uma história de 7 anos, né, atrás, comparado com o que estava sendo publicado aqui, da Queda do Morcego. Aí, velho, cara, tipo assim, não é uma historiazinha curtinha, de 6 páginas, sabe? Se a Panini tivesse colocado aqui, velho, mais uma folha, ela podia ter publicado o primeiro capítulo da história que tá aqui, cara. Sem brincadeira. Então, assim, qual que é o sentido dessa história da Batgirl aqui, velho? Quem pediu isso? Sem brincadeira. Assim, a história é legal, tudo, nada contra a história especificamente, cara, mas, velho, tem que ter um planejamento melhor nisso aqui, cara. Na saga dos X-Men, eles alopraram tanto, velho, lá na época lá do julgamento do Magneto, que foi um dos motivos que me fez pular fora da saga dos X-Men. Foi isso, cara. E aqui, velho, não vi sentido algum em publicar essa história, porque coisa muito mais importante a Panini não publicou, como por exemplo o casamento do comissário Gordon, né, que veio acontecendo vários detalhes ali da trama do comissário com a detetive Essen, e de repente eles já aparecem casados. A Panini não publicou, que era uma história que seria legal pra caramba de publicar, né, mas publicou várias histórias de Secret Origins, né. O Robin, por exemplo, né, o Tim Drake, publicou tudo referente ao Tim Drake, cara, né? Desde Um Lugar Solitário para Morrer, as 3 séries, né, Robin 1, 2 e 3, que são séries até grandes, se publicou tudo, velho. São histórias excelentes, mas quando chegou a hora de publicar o título mesmo do Menino Prodígio, não publicou, só vai publicar o que acho que é essencialmente necessário para a compreensão da Queda do Morcego, pelo que tá parecendo, sabe? E do nada me publica essa história da Batgirl que não faz sentido nenhum, cara, sabe? Então, sei lá, para mim tem que melhorar aí esse planejamento dela aí, cara. E aqui, volume 48. Essa arte aqui foi capa da edição da Abril. E mesma coisa do outro volume também, pessoal. 144 páginas, 45,90. Aqui os autores, os grandiosos criadores do Homem-Morcego aí, Bob Kane e Bill Finger. Aqui continua essa trama dos dois caras de barro. Não vou entrar muito em detalhes a respeito dos caras de barro não, mas falando sobre o primo do Matadouro, ele acaba conseguindo capturar o coitado e, cara, a situação fica feia pra ele, velho, porque com ele o Matadouro pegou pesado. Muitos aqui o Matadouro simplesmente ia lá e matava, né? Mas com o Graham aqui, ele torturou o cara, velho. Colocou ele nessa cama de pregos aqui, né? Que assim, muitos pregos não daria para ele simplesmente afundar nos pregos e morrer, mas de hora em hora cai um peso sobre o coitado ali, cara. E dizem que foi depois dessa cena aqui que surgiu o filme Jogos Mortais. Não, mentira, não faço a menor ideia. Mas é bem capaz, viu, cara? E aqui uma história de Showcase número 7, né, trazendo o Pinguim, que sequestrou a esposa do comissário Gordon. E, cara, um detalhe interessante dessa história aqui é o seguinte: o comissário Gordon estava pronto para torcer o pescoço do Pinguim
e ver se ele voava, cara. Tava prontinho para testar se ele conseguia voar, né? Mas acabou que a situação se resolveu. Mas guardem esse detalhe aí que ele vai ser interessante um pouco mais à frente aqui. E aqui, cara, história que eu acho massa pra caramba, né? O Batman enfrentando o Falcão Mercenário. O Graham Nolan desenhando, cara, velho. Demais os desenhos do Graham, cara. Bom, basicamente o Falcão Mercenário ele vem aqui para um serviço, vem aqui, né? Vai em Gotham para um serviço e acaba resolvendo ficar porque ele queria muito, muito mesmo roubar uma arma, né? Um protótipo de arma que estava num evento em Gotham. E claro que isso aí coloca ele frente a frente com o Homem-Morcego, cara. E, cara, essa daqui é mais uma história que vai fazer o Batman querer evoluir ainda mais essa armadura, cara, sabe? É uma história massa pra caramba. E aqui é o final do arco aí do Matadouro. Desenhos aí do Mike Manley, cara. Roteiros do Doug Moench. Batman cada vez mais brutal aqui. E bem, pessoal, aqui eu vou entrar no spoiler. Então, quem não quiser ouvir essa parte aí, pula aí uns 30 segundos, basicamente, pessoal. O que vai acontecer aqui, pessoal, é o seguinte. O Batman vai chegar até o Matadouro, só que a ânsia dele em pegar o Matadouro é maior do que a de resgatar o Graham Edson. Então ele, cara, ele vai atrás do Matador de tudo quanto é jeito. E os dois acabam ficando nessa situação aí. O Matador fica pendurado às portas da morte ali. E assim, o Batman podia ter salvado ele, né? Ou podia ter mandado ele pro inferno de vez. E bem na hora, cara, o sistema começou a afetar o Jane Paul, cara. Aí ficou aquela discussão ali entre São Dumas e o Azrael, né, o pai dele, na mente dele ali, e, cara, e ele se perdeu todinho e acabou preferindo sair fora, né, deixou o Matador a própria sorte ali, né, e assim, esse aí não seria o grande problema não, né, o Matador que se lasque, né, cara, o problema é que sem o Matador, como que poderia salvar o Graham Edson, né, já que ele sabia certinho onde o cara tava. E aí, pessoal, acabou dando ruim pro Graham. E isso aqui é um detalhe que vai reverberar mais pra frente aqui na queda do morcego, né, cara? Nesse volume aqui mesmo já vai acontecer isso, né? Nessa próxima história aqui. O próprio comissário Gordon já está invocado aqui por causa dessa morte do Graham Edson, né? Chega até ter uma discussão bem legal aqui do Gordon com o Azrael, cara. O Batman Azrael, né? E o Gordon já pergunta para ele logo quem que é ele, cara. Porque ele já tá sacando que não é o mesmo cara. E assim, eles entram numa discussão aqui, o Jane Paul, cara, que eu achava que fosse meio que extrapolar aqui, talvez manteve a calma, né, cara, extrema aqui e venceu o Gordon totalmente no argumento, cara. Sem brincadeira. Ele derrotou o Gordon na base do argumento aqui, velho. Deixa eu ver quem que é o roteirista aqui. Acho que é o Alan Grant. Opa, não sei. É o Alan Grant mesmo, pessoal. A Panini só removeu a página do título aqui. Mas fazer o que, né? Essa daqui ela não publicou. A página que eu me refiro, pessoal, é essa daqui, ó. Tá vendo? Shadow of the Bat tinha essa página aqui, onde trazia o título da história e os autores. Aí às vezes a Panini não publica elas. Tá bom. E o Jim Paul acaba derrotando ele no argumento. O Gordon fica meio invocado, cara.
Aí, assim, aquela questão, velho, que eu sempre achei estranho, velho, como que o Gordon é tão defensor, cara, de bandido, velho. Porra, cara, o Gordon, velho, é policial, velho. Ele devia pensar estritamente no cidadão de bem, né? Não falar que ele deveria se tornar um assassino nem nada, mas às vezes ele, sinceramente, se preocupa demais com o criminoso. Às vezes chega a ser meio até um pé no saco ficar vendo o Gordon se preocupando com o criminoso desse jeito, sabe? E o Jane Paul simplesmente fala com ele, né, que a preocupação dele é com as pessoas decentes. Ele não matou o matador, mas basicamente não tinha que salvar ele também. Então a ideia do Jane Paul foi basicamente essa. Ele falou: eu sempre estive às margens da lei e eu sou o Batman e vou continuar agindo da forma que convier. Basicamente é isso. O Gordon fica invocado com ele, cara. Nessa daqui o Jane Paul mandou bem demais, cara. E aqui ele acaba fazendo basicamente a evolução definitiva do traje, né? Aí tem essa capa aí, dá pra ver, tem até lança-chama, né? Dá pra ver algumas mudanças nela aqui já pelo visual. E aqui a Panini trouxe a outra capa. Essa daqui foi uma capa metálica lá nos Estados Unidos, né? O editor fala ali na introdução, trouxe essa informação aí bem legal. Eu não sabia que isso aqui tinha sido uma capa metálica lá. Eu já tinha visto a arte, mas não fazia a mínima ideia. E, cara, vai ficando cada vez mais monstruoso e letal, cara. Olha isso aqui, treinando aqui no stand de tiro, né? Disparo semiautomático, cara, e totalmente automático, velho. Cara, pra que isso tudo, velho? Sem brincadeira. Aí a gente vai vendo o nível. E essa história aqui basicamente encerra aí o arco do Falcão, né? O Jane Paul vai atrás dele aqui nessa história aqui e a história acaba chegando ao fim. Então, uma historiazinha legal pra caramba. Né? Teve até a questão do Falcão aí, pessoal. Um detalhe que sempre me deixou com a pulga atrás da orelha já tinha um certo tempo, né? No caso das traduções do Brasil, né? Diversas traduções aqui falando, usando o nome Hawk, né, cara? E tava me gerando uma certa dúvida, sabe? Uma curiosidade, assim, né? Por que às vezes a gente vê traduzido Hawk como gavião e às vezes como falcão? E eu pensei, será que lá nos Estados Unidos eles usam a palavra para as duas aves, né? Para as duas aves de rapina? Será que era isso? E aí perguntei pro meu primo que já mora lá há mais de 2 décadas, né? E a resposta dele foi simples, cara. Um gavião é um gavião e um falcão é um falcão, né? A hawk is a hawk and a falcon is a falcon. Simples assim. Então, pessoal, hawk é gavião. Se vê traduzido aí em algum local aí que hawk tá como falcão, né? Pode ter sido simplesmente adaptação, mas né, é gavião. Igual o Hawkman lá, né, cara, né? Gavião negro. Galvião não, né? Gavião negro, né, para nós aqui, mas Hawkman. E essas aqui, pessoal, são as edições em que foram publicadas as histórias desses 2 volumes aqui. Liga da Justiça e Batman 17, Batman número 10, trazendo as histórias do Robin. A Abril trouxe bacaninha, cara. Pulou pouquíssima coisa das histórias do Robin. Né? Acho que só muito lá pra frente ela começou a pular mais. Na época já tava saindo Super-Heróis Premium, mas antes disso aí, cara, tava publicando tudinho, bacaninha, cara. E Batman número 11, Mulher Gato também foi dessa forma. O Asa Noturna foi o que ela menos publicou, mas trouxe alguma coisa também. Batman número 12. Cara, essa daqui foi a primeira HQ do Batman, da queda do morcego que eu li, pessoal. Quando eu era molequinho, essa edição era lançamento. E, cara, imagina a surpresa do moleque, né? Ver esse Batman de armadura, loiro. Falei, velho, o que é isso aqui, sabe? Estranhei demais, cara, na época lá. E assim, levou um tempo até eu saber o que era essa queda do morcego, né? Porque, igual, por exemplo, essa edição aqui nem vem escrito queda do morcego nem nada, né? Levou um tempo até eu entender e descobrir o que estava acontecendo, sabe? Mas, bom, a edição foi legal pra caramba.
E aqui é a número 13. A Abril até deixou uma colorização diferente aqui no lança-chama. E aqui, pessoal, o casamento do Comissário Gordon, embate manual número 3, uma edição de capa dupla. Pode ver, ela vira como se fosse uma moeda. Desse lado aqui tem primeiro contato com o Coringa. E aqui traz o casamento do Comissário Gordon. Historiazinha simples, legal pra caramba. Do Daniel New, pessoal, com o Michael Netzer desenhando. E assim, tem detalhes nessa história aqui que já não fazem sentido algum, né? Já pode até esquecer, teria que no mínimo fazer um retcon aqui. Que, por exemplo, é a participação do detetive Flash aqui, né? E para quem leu Vitória Sombria, né, acaba sabendo que não tem como mais ele estar aqui. Porque lá no Vitória Sombria o detetive Flash dançou, né, pessoal? Bateu as botas lá. Então, acaba que essa história que hoje em dia já não tem mais relevância, né? Muitos detalhes dela. Mas ainda assim, cara, a Panini poderia ter publicado, ao invés de ficar publicando historiazinhas aí de origens secretas. Bom, pessoal, no mais é isso. Muito obrigado quem assistiu. Tamo junto, até a próxima. Valeu!